A luz da manhã filtrava-se pelas pesadas cortinas da mansão Blackwood, lançando sombras dançantes no quarto de Lady Evangeline. Ela acordou lentamente, os olhos ainda pesados de uma noite mal dormida, perturbada por sonhos confusos sobre o estranho visitante da noite anterior. Um suave bater na porta anunciou a chegada de Matilde, a governanta. Entre, Evangeline murmurou, sentando-se na cama. Matilde entrou, carregando uma bandeja com o desjejum. Embora fosse costume que as criadas realizassem essa tarefa, Matilde, como governanta e confidente de longa data de Evangeline, frequentemente assumia esse papel pessoalmente, especialmente desde a morte do marido de sua senhora. Bom dia, senhora, Matilde disse suavemente, colocando a bandeja sobre uma mesa próxima. Trouxe seu chá e isto chegou para a senhora esta manhã. Ela estendeu um envelope selado com o brasão real. Evangeline olhou para o envelope, uma sensação de peso se instalando em seu estômago. Seus dedos traçaram o selo por um momento antes de abri-lo com um suspiro resignado. O convite para o baile real, ela murmurou, sua voz uma mistura de resignação e uma pontada de algo mais, talvez curiosidade? Matilde observou sua senhora com cuidado. A senhora pretende comparecer. Evangeline suspirou, colocando o convite sobre a mesa. É esperado que eu vá, não é? Mesmo sendo viúva. Sua voz tremeu ligeiramente na última palavra. Os costumes da corte não mudaram, senhora, Matilde disse suavemente. Todas as jovens nobres são convidadas, como sempre foram. Sim, eu sei, Evangeline respondeu, seu olhar perdido na distância. Manter as aparências, fortalecer os laços entre as famílias nobres. Tudo parte do grande jogo da corte. Ela deu uma risada amarga. Como se eu quisesse participar disso novamente. Matilde hesitou antes de falar. Se me permite, senhora, talvez seja uma oportunidade de mostrar que a casa Blackwood ainda é forte, que a senhora... Que eu o quê, Matilde? Evangeline interrompeu, seus olhos de repente afiados. Que eu superei a perda do meu marido. Do meu filho? Sua mão instintivamente tocou seu ventre. Um silêncio pesado caiu sobre o cômodo. Finalmente, Evangeline falou novamente, sua voz mais suave. Perdoe-me, Matilde. Eu pensarei sobre o assunto. Matilde assentiu, retirando-se silenciosamente. Evangeline ficou sozinha, olhando para o convite, seus pensamentos um turbilhão de memórias do passado e, surpreendentemente, uma faísca de curiosidade sobre o futuro. Enquanto isso, no Palácio Real, Felipe Augusto acordava com os primeiros raios do sol. Ele não havia dormido bem, sua mente repleta de pensamentos sobre a misteriosa viúva da mansão Blackwood. Sentando-se na cama, seus olhos pousaram sobre as roupas dobradas cuidadosamente sobre uma cadeira próxima, as roupas que Evangeline lhe emprestara. Com uma determinação súbita, ele chamou seu criado de confiança. Prepare meu cavalo e roupas simples, ordenou. Tenho um assunto pessoal para resolver esta manhã. O criado hesitou. Majestade, tem certeza de que deseja sair sem escolta novamente? Felipe Augusto assentiu. Tenho, meu amigo. Há algo que preciso fazer pessoalmente. Vestido com roupas simples e carregando o embrulho com as roupas emprestadas, Felipe Augusto saiu pelos fundos do palácio, evitando os olhares curiosos da corte. De volta à mansão Blackwood, Evangeline estava no jardim, buscando conforto entre suas amadas rosas. O som de cascos se aproximando a fez levantar a cabeça, seu coração acelerando involuntariamente. Felipe Augusto desmontou, carregando o pequeno embrulho. Ele parecia nervoso, mas sorriu ao ver Evangeline. Bom dia, senhora, ele disse, inclinando-se levemente. Espero não estar incomodando tão cedo. Evangeline se levantou, limpando as mãos no avental. Bom dia, senhor. Augusto, não é? Confesso que não esperava vê-lo novamente. Felipe Augusto estendeu o embrulho. Vim devolver as roupas que tão gentilmente me emprestou. E pegar as minhas, se não for incômodo. Evangeline pegou o embrulho, seus dedos roçando levemente nos dele. Ela sentiu um arrepio, que tentou ignorar. Claro, não é incômodo algum.
Por favor, entre. Pedirei a Matilde para trazer suas roupas. Enquanto caminhavam para dentro, Felipe Augusto notou o convite sobre a mesa. Vejo que foi convidada para o baile no palácio, ele comentou, tentando parecer casual. Evangeline olhou para o convite, seu rosto se fechando levemente. Sim, embora, bem, é apenas uma formalidade. Felipe Augusto se aproximou um pouco. Não pretende ir? Evangeline o encarou, surpresa com seu interesse. Não creio que esteja pronta para esse tipo de evento, senhor. Neste momento, Matilde entrou com as roupas de Felipe Augusto. Ela olhou desconfiada para o visitante, mas não disse nada. Felipe Augusto pegou suas roupas, agradecendo. Ele hesitou antes de se virar para sair. Senhora Evangeline, ele disse suavemente, sei que não nos conhecemos bem, mas acredito que o baile poderia ser bom para você. Às vezes, é preciso dar um passo em direção à luz, mesmo quando a escuridão parece mais confortável. Evangeline ficou sem palavras, tocada pela gentileza em sua voz. Ela o acompanhou até a porta. Obrigado novamente pela sua hospitalidade, disse Felipe Augusto, montando em seu cavalo. Espero vê-la novamente. Enquanto ele se afastava, Evangeline permaneceu na porta, seu coração em conflito. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo além da dor e da amargura. Voltando para dentro, Evangeline pegou o convite do baile, examinando-o por um longo momento. Matilde, ela chamou, sua voz tremendo levemente. Acho que precisaremos preparar um vestido para o baile. Matilde sorriu, assentindo silenciosamente. No palácio, Felipe Augusto retornou, um sorriso discreto em seus lábios. Ele encontrou Cedric, que o olhou com curiosidade. Majestade, disse Cedric, os preparativos para o baile. Sim, Cedric interrompeu Felipe Augusto, seu olhar distante. Tenho um bom pressentimento sobre este baile. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade na mansão Blackwood. Evangeline, tendo tomado a decisão de comparecer ao baile, encontrava-se em um estado de agitação que não experimentava há muito tempo. Berta, a jovem empregada, havia sido designada por Matilde para ajudar Evangeline com os preparativos finais. Seu entusiasmo era contagiante, trazendo uma energia renovada à mansão. Senhora, Berta exclamou, seus olhos brilhando de excitação enquanto segurava o vestido verde esmeralda. Ele é lindo e fará seus olhos brilharem como joias preciosas. A senhora ficará deslumbrante. Evangeline sorriu levemente, tocada pelo entusiasmo da jovem. Obrigada, Berta. Confesso que estou um pouco apreensiva. Oh, não fique, senhora! Berta exclamou. Tenho certeza de que será uma noite maravilhosa. Enquanto Berta saía apressada para cuidar do vestido, Matilde entrou no quarto, uma expressão de preocupação em seu rosto. Senhora, Matilde disse suavemente, tem certeza sobre isso? O baile, quero dizer. Evangeline suspirou, olhando pela janela. Não, Matilde, não tenho certeza. Mas, talvez seja a hora de dar um passo em direção à luz, como alguém me disse recentemente. Matilde assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Bem, então faremos o possível para que esteja radiante, senhora. No Palácio Real, os preparativos para o baile estavam em pleno vapor. Felipe Augusto caminhava pelos salões, supervisionando os últimos detalhes, seu pensamento constantemente voltando para a misteriosa viúva da mansão Blackwood. Cedric aproximou-se, uma lista em mãos. Majestade, os convites foram todos respondidos. Parece que teremos uma noite memorável. Felipe Augusto assentiu, um sorriso enigmático em seus lábios. Sim, Cedric, tenho um pressentimento de que esta noite será reveladora. Cedric franziu o senho, intrigado. Majestade, há algo que devo saber. Apenas certifique-se de que tudo esteja perfeito, meu amigo Felipe Augusto respondeu. Esta noite pode mudar muitas coisas. A noite do baile finalmente chegou. Carruagens elegantes alinhavam-se na entrada do Palácio Real, despejando uma procissão de nobres em seus trajes mais finos. Dentro de sua carruagem, Evangeline respirava fundo, tentando acalmar seu coração acelerado.
O vestido verde esmeralda abraçava sua figura, realçando seus olhos e sua pele pálida. Por um momento, ela considerou ordenar ao cocheiro que desse meia volta. Coragem, minha senhora, ela murmurou para si mesma, ecoando as palavras que seu falecido marido costumava dizer. A carruagem parou, e a porta se abriu. Evangeline desceu graciosamente, seus olhos momentaneamente ofuscados pelo brilho das tochas que iluminavam a entrada do palácio. Enquanto subia os degraus, seu coração batia cada vez mais forte. Por que estava tão nervosa? Era apenas mais um baile real, algo que ela já havia experimentado tantas vezes antes de tudo. No topo da escadaria, um anunciante aguardava para proclamar a chegada dos convidados. Evangeline respirou fundo, seu coração pesado com as memórias amargas que a perseguiam. Dentro do salão de baile, Felipe Augusto, imponente em suas vestes reais, observava ansiosamente a entrada. Seus olhos percorriam cada novo rosto, procurando. De repente, a voz do anunciante ecoou pelo salão. Lady Evangeline Blackwood. Os olhos de Felipe Augusto se arregalaram. Blackwood, pensou ele, seu coração acelerando. Como não percebi antes? Evangeline entrou no salão, seu olhar frio percorrendo o ambiente até pousar no homem no centro. Seus olhos se encontraram, e ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O choque inicial de Evangeline rapidamente deu lugar a uma fúria gelada. Augusto, o rei. Sua mente trabalhou rapidamente, conectando os pontos. O homem por quem ela sentiu uma inexplicável atração era o mesmo que ela culpava por suas perdas mais profundas. As feridas gêmeas, a morte de seu marido e a perda de seu filho, pareciam se abrir novamente. Felipe Augusto deu um passo em sua direção, seu rosto uma máscara de arrependimento e confusão. Lady Blackwood, ele disse, sua voz traindo uma leve tremulação. Evangeline fez uma reverência mecânica, seus olhos nunca deixando os dele. Majestade, ela respondeu, sua voz fria como gelo. Cada palavra que ela havia dito em solidão, cada pensamento amargo contra o rei, ameaçava transbordar. Os convidados ao redor observavam a interação com crescente interesse, sentindo a tensão palpável entre o rei e a bela viúva. Felipe Augusto, percebendo a mudança drástica no comportamento de Evangeline, hesitou antes de falar novamente. Eu gostaria de conversar com você, se me permitir, ele disse suavemente. Evangeline lutou internamente. Parte dela queria gritar, acusar, deixar que toda a sua dor e raiva escapassem. Outra parte lembrava-se da gentileza de Augusto, criando um conflito doloroso em seu coração. Como desejar, majestade, ela finalmente respondeu, sua voz carregada de emoções contraditórias. Afinal, quem sou eu para negar um pedido do rei? Enquanto eles se afastavam da multidão, Evangeline sentia-se como se estivesse caminhando para uma tempestade. As palavras não ditas, as acusações, as perguntas, tudo ameaçava explodir. Felipe Augusto, por sua vez, começava a entender a profundidade da situação em que se encontrava, consciente de que os próximos momentos poderiam mudar tudo. O passado, o presente e o futuro estavam prestes a colidir, e nenhum dos dois estava verdadeiramente preparado para o que viria a seguir. Felipe Augusto, consciente dos olhares curiosos da corte, inclinou-se levemente em direção a Evangeline. Lady Blackwood, poderia me conceder um momento em privado, ele murmurou, indicando discretamente uma porta lateral. Evangeline assentiu rigidamente, e juntos eles se retiraram do salão fervilhante. Felipe Augusto guiou Evangeline através de um corredor ornamentado até chegarem a um terraço adjacente ao salão de baile. O ar fresco da noite foi um alívio bem-vindo após o calor e a tensão do salão. A noite estava clara, com estrelas brilhando no céu escuro, contrastando com a tempestade emocional que se formava entre eles. O luar banhava o terraço em uma luz prateada, criando sombras dramáticas nos rostos de ambos. Assim que ficaram sozinhos, Evangeline se virou para enfrentar o rei, seus olhos faiscando com uma mistura de raiva e dor contida. Então, Augusto, ela disse, sua voz carregada de sarcasmo, ou devo dizer, Vossa Majestade? Imagino que tenha se divertido bastante com seu pequeno disfarce. Felipe Augusto sentiu o peso das palavras de Evangeline como um golpe físico. Lady Blackwood,
eu asseguro que não houve intenção de enganá-la. Não houve intenção. Evangeline interrompeu, sua voz tremendo de emoção. Assim como não houve intenção quando meu marido foi enviado para morrer por você. E como consequência disso, horas depois de receber a notícia de sua morte, perdi também o filho que estava em meu ventre. O rei empalideceu, a gravidade da situação finalmente o atingindo por completo. Eu não sabia, ele murmurou, sua voz carregada de remorso. Lady Blackwood. Evangeline, se eu pudesse voltar atrás. Mas não pode. Angelina exclamou, lágrimas ameaçando cair de seus olhos. Nada pode trazer meu Luís de volta, ou meu filho que nunca chegou a nascer. E agora? Ela hesitou, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e dor. Agora descubro que o responsável por minha dor está aqui, diante de mim. Felipe Augusto sentiu o peso de suas palavras, mas manteve sua postura real. Ele deu um passo em direção a Evangeline, cuidadoso para manter uma distância respeitosa. Sua voz, normalmente firme e comandante, agora carregava um tom de sincera preocupação e arrependimento. Evangeline, ele disse, seu olhar fixo nos olhos dela, não posso mudar o passado, mas posso me comprometer a honrar o sacrifício de Luís todos os dias. Como rei, e como homem. Suas mãos, embora quisessem alcançá-la, permaneceram a seu lado, os dedos levemente tensionados, revelando seu desejo contido de oferecer conforto. O rosto de Felipe Augusto mostrava uma mistura de determinação real e vulnerabilidade humana, um equilíbrio delicado entre o monarca e o homem que Evangeline havia conhecido como Augusto. Por favor, permita-me explicar, ele continuou, sua voz agora mais firme, mas ainda carregada de emoção. A morte de seu marido foi um sacrifício que eu nunca quis, nunca pedi. Ele era um herói, e sua perda me pesa na minha consciência todos os dias. O rei fechou os olhos por um momento, revivendo a cena em sua mente. Quando os abriu novamente, estavam marejados. O campo de batalha era um caos. O cheiro de sangue e pólvora enchia o ar. Os gritos, eu ainda os ouço em meus pesadelos. Sua voz tremeu. De repente, vi o brilho de uma flecha vindo em minha direção. Eu sabia que era meu fim. Eu estava lá não como rei, mas como soldado. Poucos sabiam de minha presença no campo de batalha naquele dia. Tinha me disfarçado, determinado a lutar ao lado de meus homens. Era uma decisão arriscada, mas eu acreditava que um rei deveria conhecer o custo real da guerra. Essa decisão quase custou minha vida, e acabou custando a de Luís. Ele fez outra pausa, sua voz quase um sussurro ao continuar. Mas então... Luís estava lá. Num instante, ele se jogou na frente da flecha. Eu vi a vida deixar seus olhos, Evangeline. Ele me olhou e sorriu. Suas últimas palavras foram: proteja-os, meu rei. Proteja-os todos. Evangeline estava atordoada, suas próprias lágrimas agora caindo sem controle. Por quê? Por que está me dizendo isso agora? Felipe Augusto a encarou, seus olhos refletindo uma mistura de dor e esperança. Por que quando te conheci naquela mansão, quando falei com você sem o peso desta coroa, eu senti algo que não sentia há anos? E agora eu sei que foi o destino. Uma oportunidade de reafirmar meu compromisso com o reino e com o legado de Luís. Ele estendeu a mão trêmula para ela. Evangeline, eu não peço seu perdão. Não mereço. Mas peço uma chance. Uma chance de mostrar que o homem que você conheceu e o rei diante de você são um só. E que ambos desejam, mais que tudo, curar as feridas que causei. Evangeline olhou para a mão estendida do rei, seu coração dividido entre a dor do passado e a possibilidade incerta do futuro. O ar ao redor deles parecia eletrizado, como se o próprio destino aguardasse sua decisão. Evangeline respirou fundo, seus olhos encontrando os de Felipe Augusto. Majestade, suas palavras, elas pesam muito. Preciso de tempo para refletir sobre tudo isso. Talvez possamos continuar esta conversa em outro momento, longe dos olhos e ouvidos da corte. Felipe Augusto assentiu, compreendendo. Claro, Lady Blackwood. Tomarei o tempo que precisar como uma bênção. Eles se separaram,
retornando ao salão de baile. A música encheu o ar, casais rodopiavam pelo salão, mas para Evangeline e Felipe Augusto, o mundo parecia mover-se em câmera lenta. Evangeline se posicionou perto do parapeito, seu olhar ocasionalmente vagando para o rei. Cada vez que seus olhos se encontravam, ela sentia uma onda confusa de emoções. Havia uma inegável atração, um calor que se espalhava por seu peito, mas imediatamente seguida por uma avalanche de culpa. A aliança em seu dedo parecia pesar toneladas, lembrando-a do amor que ainda nutria por Luís. Como posso sentir algo assim? Ela se perguntava, seu coração dividido entre a lealdade ao marido que perderá há tão pouco tempo e esses novos e perturbadores sentimentos. Cada olhar trocado com Felipe Augusto a fazia sentir-se como se estivesse traindo a memória de Luís. A dor da perda ainda era fresca, quase sufocante. E ainda assim, aqui estava ela, lutando contra uma atração que não queria sentir, que não devia sentir. Felipe Augusto, por sua vez, fazia seus deveres reais, cumprimentando convidados e dançando com nobres senhoras. Mas seus pensamentos e olhares sempre retornavam a Evangeline. Ele sentia o peso de sua coroa mais do que nunca, dividido entre seu dever como rei e os sentimentos inesperados que haviam florescido por esta mulher enigmática. À medida que a noite avançava, a tensão entre eles era quase palpável. Cada olhar trocado, cada quase encontro no salão carregava o peso de palavras não ditas e emoções conflitantes. Quando o baile finalmente chegou ao fim, Evangeline se preparava para partir. Ao se dirigir à saída, ela sentiu um toque suave em seu braço. Era Felipe Augusto. Lady Blackwood, ele disse suavemente, agradeço sua presença esta noite. Espero que possamos conversar novamente em breve. Evangeline assentiu, sentindo seu coração acelerar, uma mistura de anseio e remorso lutando dentro dela. Boa noite, majestade, ela respondeu, sua voz mal acima de um sussurro. Enquanto sua carruagem se afastava do palácio, Evangeline olhou pela janela, vendo a figura solitária de Felipe Augusto no topo da escadaria. Ela fechou os olhos, a imagem de Luís surgindo em sua mente, misturando-se confusamente com a de Felipe Augusto. Evangeline sentiu lágrimas silenciosas correrem por suas faces, seu coração um turbilhão de emoções contraditórias. Na escadaria, Felipe Augusto observava a carruagem se afastar, o peso da noite pesando sobre seus ombros. O encontro havia sido tumultuado, repleto de revelações e emoções intensas que nenhum dos dois havia previsto. Enquanto a figura de Angelina desaparecia na noite, o rei se viu confrontado com as consequências de suas ações passadas e as complexidades de seu papel como monarca. Dentro da carruagem, Angelina lutava para processar os eventos da noite, sua mente um turbilhão de memórias dolorosas e novas informações perturbadoras. O futuro, para ambos, parecia mais incerto do que nunca, carregado de perguntas sem respostas e de um passado que se recusava a ficar para trás.